Legal, pessoal. Uma boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a presença e disposição de vocês para esse bate-papo com relação ao Bloco K e a relação dele com o FCI e o Inovar Alto. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Harry, eu sou responsável pelas ofertas do FCI e Inovar Alto aqui na Quírios. Estou na empresa desde 2011, atuando em vários projetos da área fiscal. Atualmente, a nossa proposta é conversar sobre diversos temas importantes ao dia a dia fiscal e demonstrar um pouco da nossa vivência e preocupações que a gente se depara no dia a dia, né? E procurar compartilhar as alternativas para estas soluções. Nesse sentido, hoje o acesso da informação ele é muito fácil, porém muitas vezes não existe uma garantia que a informação é captada da maneira esperada, né? Nesse sentido, é importante que no decorrer de nossa conversa, se você se deparar com alguma dúvida, você possa utilizar o e-mail materiais@quirios.com.br para enviar os seus questionamentos. Durante a conversa, a gente vai procurar responder essas perguntas, né? Caso você tenha algum problema também com relação à transmissão, algum problema de áudio ou algum slide que não está aparecendo, você pode comentar ali no chat também, que a gente tem uma equipe que vai estar dando uma olhadinha nesse processo aí para vocês. Aproveitando o tempo também, eu gostaria de lançar um pequeno desafio para todos. A gente sabe que a nossa área fiscal ela sofre constantes mudanças, né? Nesse sentido, eu gostaria de propor que você procurasse aí na sua agenda reservar uns 15, 20 minutos no início do teu dia para fazer uma pesquisa, né? Ou se aprofundar, por exemplo, o Bloco K, o próprio FCI, o Inovar Alto, e buscar conhecimento, né? Esse conhecimento vai agregar para você profissionalmente e a partir daí também você pode compartilhar essa informação com as demais pessoas do seu convívio profissional, né? Isso é muito importante para um crescimento de todos. A nossa experiência com o Bloco K, no último webinar que o Rodrigo e a Cristiane abordaram, a gente percebeu que existe bastante preocupação sobre esse cenário, né? Existe um cuidado muito grande e uma expectativa também com relação às informações que vão ser declaradas em janeiro de 2016. Então, nesse sentido, a gente achou prudente seguir nessa temática e demonstrar um pouquinho dos impactos que o Bloco K pode gerar em demais obrigações. A ideia é que a gente converse um pouquinho sobre esse tema e auxilie vocês, digamos, a preparar o caminho para o Bloco K, né? Procurar asfaltar um pouco esse caminho para que você tenha tranquilidade quando iniciar o processo do Bloco K. Nos últimos anos, acredito que muitos de vocês já tiveram envolvidos numa série de obrigações fiscais, numa série de projetos fiscais, né? A gente pode citar a entrada da NFE, o próprio SPED. Então, muitas vezes existe uma apreensão, né? Uma expectativa no que você vai transmitir, nas informações que vão ser transmitidas para o fisco, se elas estão dispostas de maneira correta no arquivo, se a integridade das informações está de acordo, o que a própria Receita Federal irá fazer com essa informação. Então, nesse sentido, vai girar a nossa conversa para que a gente possa compartilhar um pouco de boas práticas que a gente já tem aplicado nos projetos, tanto de FCI quanto de Inovar Alto, que vão colaborar para uma correta escrituração do Bloco K. Então, a gente vai iniciar a apresentação equalizando um pouquinho os assuntos que vão ser abordados na nossa temática. Então, uma breve explicação com relação ao Bloco K. Ele é um novo bloco que irá compor o SPED fiscal e sua obrigação terá início a partir de janeiro de 2016.
O objetivo do bloco K é substituir o livro P3, que é o registro de controle e de produção de estoque, e contemplará as informações de insumos, estrutura de produto e itens produzidos. Se você quiser um detalhe maior sobre o bloco K, você pode acessar o nosso último webinar, que está disponível no nosso canal do YouTube. Tá? Esse webinar que a gente está gravando hoje também vai ficar compartilhado lá, então se você não conseguir assistir ele inteiro ou quiser recomendar para alguém, pode usar esse canal também. A ficha de conteúdo importado, ela é conhecida como o FCI. Ela é uma obrigação acessória e ela impacta os contribuintes do ICMS que realizam importações de seus insumos e, posteriormente, vão estar sujeitos a uma alíquota interestadual na venda do seu produto. E a obrigação do FCI, ela já iniciou em outubro de 2013, então ela é uma obrigação que já está rodando há bastante tempo. E com relação ao Inovaralto, né, algumas empresas aí que estão participando do nosso webinar, talvez não são da cadeia automotiva, então só para explicar e deixar todo mundo na mesma página, o Inovaralto ele faz parte do programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores. O objetivo dele é melhorar a competitividade tecnológica e segurança para os carros produzidos aqui no país. Há uns 2 anos atrás, por exemplo, acho que se ouvia muito falar da obrigatoriedade do ABS e airbag nos carros mais simples, né? Então, isso é fruto do próprio Inovaralto. O que o Inovaralto tem proporcionado, vamos dizer, aos consumidores finais. Então, é um aumento na tecnologia dos carros que são desenvolvidos aqui no país. Em contrapartida, todos os fornecedores da cadeia automotiva, eles devem calcular os valores dos insumos importados aplicados em seus produtos e declarar essa informação para as montadoras e para o portal do MDIC, que é o portal do governo, né? Com base nesses dados, as montadoras vão controlar os seus créditos de IPI junto ao governo. E a obrigatoriedade do Inovaralto, ela iniciou em outubro de 2014. Então, o Inovaralto, ele, de certa forma, é muito parecido com o FCI. Com relação ao FCI, a gente vai calcular o valor do conteúdo importado, né, dos nossos produtos e dentro desse percentual classificar as alíquotas de CST de maneira correta. Já o Inovaralto, ele procura, os fornecedores da cadeia automotiva procuram declarar quanto de percentual de conteúdo importado tem nos componentes que eles vendem para a montagem dos veículos. Legal. Agora eu vou demonstrar um slide para vocês, que a ideia é detalhar para vocês um pouquinho a relação entre essa temática, né? FCI, Inovaralto, Bloco K. Só um pouquinho para eu compartilhar a tela aí com vocês. Legal. Então, nesse slide, a gente tem demonstrado para vocês uma composição, né? Então, aqui a gente tem o SPED fiscal, nesse segundo círculo aqui, e o que o SPED fiscal contém? Normalmente, ele contém os dados dos documentos de entrada, né? XML de entrada e saída, né? E essas informações são reportadas para o fisco. Com a entrada do bloco K, o bloco K ele vai ser somado, né? Ele vai compor o SPED fiscal. Então, ele vai estar dentro do SPED fiscal. Por isso, a gente colocou esse sinalzinho de soma aqui. Dentro do bloco K, a gente vai encontrar a estrutura do produto. Conforme a gente citou anteriormente, ele vem substituir o bloco K, o livro P3, e possui informações relacionadas à estrutura do produto. Então, ali a gente vai ter a BOM,
e todas essas informações, XMLs de entrada e saída, que já está dentro do SPED fiscal, o próprio estrutura do produto, são dados base para que a gente calcule o FCI e o Inovar Alto de uma maneira eficaz, tá? Então, aqui a gente tem a relação dessas obrigações. Então, tudo que a gente fizer para facilitar o processo do FCI e do Inovar Alto, a gente pode começar a observar um pouquinho já o bloco K e fazer alguns ajustes para que na estrutura do processo facilite a geração do bloco K, a geração dessas informações. Legal. Nesse sentido, do bloco K, pensando numa preparação, eu gostaria de destacar um ponto que é crucial para qualquer obrigação que você tem a declarar na sua empresa. Você tem que pensar de maneira estratégica para envolver as áreas afins. Lembrando que o trabalho de uma geração do SPED, por exemplo, ela pode gerar uma série de impactos dentro de outras áreas, né? Então, o fato de cada área estar ciente da sua participação dentro dessa temática irá proporcionar uma segurança muito grande para vocês no momento da transmissão dessas informações. Então, essa correlação entre as áreas, ela é muito importante. E também gostaria de citar aqui o bom relacionamento da pessoa, do fiscal, poder transitar entre as áreas da empresa, também vai ser um fator bem importante no momento de você conseguir a ajuda dessas equipes, né? Então, esse trabalho, eu diria até um pouco psicológico, ele é muito importante no processo de geração da entrega dos arquivos fiscais. Então, a responsabilidade de transmitir FCI, Inovar Alto, normalmente acabam recaindo sobre a área fiscal. No entanto, a equipe fiscal vai precisar da ajuda de outras áreas para gerar esse cálculo de uma maneira acertada, né? Aqui eu posso citar, por exemplo, a área de engenharia, falando em estrutura de produto, a gente tem o controle de estoque, envolve o processo de compras, qualificação de fornecedores, a própria equipe fiscal e a equipe de TI, que acaba vindo junto nesse processo para apoiar a equipe fiscal, criando uma metodologia de rastreabilidade dessa informação, ou até mesmo buscando esses dados dentro do RP para uma correta mensuração dos cálculos. Portanto, aqui eu queria destacar o fato de, como exemplo, né, o fato de você trabalhar com uma estrutura de produto bem organizada e um processo de revisão constante vai facilitar bastante o caminho para essas três declarações, a entrada do bloco K, o FCI e o Inovar Alto. Muitas vezes, algumas empresas, elas são um pouco genéricas, eu diria, no momento de estruturar a sua BOM, né, no momento de detalhar essa estrutura do produto. Quanto mais específico for montada essa sua BOM, essa sua estrutura de produto, melhor vai ser o teu processo de rastreabilidade dessa informação. Então, é importante também pensar como, na nossa organização hoje, está estruturada esse modelo de BOM. No slide seguinte, eu vou demonstrar um pouquinho a visão que o fisco vai ter sobre a relação desses dados com a entrada do bloco K. Deixa eu compartilhar novamente a tela com vocês. Esse exemplo a seguir é um modelo de uma empresa que trabalha com fornecimento para a cadeia automotiva e grande parte das compras dela tem origem importada.
Então, nesse exemplo aqui, está sendo projetado para vocês, a gente tem um modelo, um estudo que foi feito detalhando essas compras. Então, a gente percebe que 79% da compra desses insumos, eles têm uma origem importada. 13% dos insumos, eles têm origem compras dentro do estado. E 8% das compras dessa empresa são feitas fora do estado. Então, a gente procurou aqui desdobrar essa compra, detalhando pela origem dela, né? Com base na CST. Então, o que a gente percebeu realizando esse detalhamento? 86% das compras dessa empresa são de origem importada. A gente tem 3% que é de conteúdo importado que foi adquirido no mercado interno, nacional com conteúdo importado inferior a 40%, uma CST5 foi irrelevante, então o número foi muito pequeno, então ficou zerado aqui. E 11% das compras são de origem nacional, né? CST 0. Então a gente percebe que boa parte dos materiais, dos insumos que vão gerar o produto final dessa organização tem uma origem importada. Aqui a gente começa a avaliar um pouquinho como funciona a distribuição das vendas. Então a gente percebe que essa empresa ela vende muito para fora do estado, né? O 96% das vendas dela são para fora do estado. Exportação também ficou um número abaixo de 1%, então ficou irrelevante ali no gráfico. E dentro do estado as vendas são de 4%. Nesse sentido, talvez alguns de vocês já estão se perguntando que pode haver um desequilíbrio nessa relação, né? Dessa distribuição das vendas. Então, aqui a gente quebrou mais uma vez essas vendas para entender qual que é a origem dessas saídas. E 82% das vendas, elas são classificadas como uma origem nacional. E 18% com conteúdo importado inferior a 40% CST5. Essa relação começa a chamar atenção, né? Que a gente vai ver um desequilíbrio aqui nessas informações. Então, nesse slide fica mais fácil de visualizar. A gente tem uma variação do conteúdo importado, né? Nas minhas compras, eu digo que 21% das minhas compras são nacionais e 79% possuem conteúdo importado. E na minha saída, eu tenho 82% das minhas vendas caracterizadas como um produto nacional e apenas 18% com conteúdo importado. Então, nesse sentido, eu quero chamar a atenção de vocês, porque essa empresa, vou deixar esse slide aqui para reflexão, essa empresa, a partir da entrada do bloco K, ela possui uma grande chance do fisco questionar ela a respeito do FCI. Então, para a entrada do FCI, é preciso tomar um cuidado muito... Para a entrada do bloco K, melhor, é preciso você tomar um cuidado muito grande para não chamar a atenção do fisco, porque com os dados que vão ser fornecidos no bloco K, a Receita vai poder ter acesso a essas informações da estrutura de produto, compra e origens. E com essa informação ela vai ter subsídio suficiente para validar as entradas e saídas e questionar o processo de venda sem a tag do FCI. Então é muito importante que a relação do FCI já esteja bem estruturada na sua organização para a entrada do bloco K. A gente também pode avaliar esse cenário dessa empresa pensando um pouco com relação ao ICMS.
Hoje, muitas organizações que por algum motivo estão acumulando crédito de ICMS veem vantagem em continuar praticando uma alíquota maior na venda interestadual, para acabar fazendo o abatimento desses valores. O primeiro ponto que eu diria, se uma empresa, a partir da entrada do FCI, ela não quer praticar as vendas interestadual utilizando a alíquota de 4%, o primeiro ponto é que ela tem que se regularizar perante a lei. Então, ela tem que se adequar ao FCI, e se o produto dela entrar, por exemplo, com uma CST3, com conteúdo importado maior que 40%, por exemplo, ela vai ter que fazer a venda praticando uma alíquota interestadual, melhor, a venda interestadual, praticando uma alíquota de 4% e não de 12%. Então, o primeiro ponto para essa organização é parar e entender o porquê está acontecendo um acúmulo, ou por que existe um crédito de ICMS tão grande e há necessidade de fazer esse abatimento, né? Às vezes, puxando o histórico das organizações, uma fusão ou alguma renovação do parque fabril, enfim, uma série de benefícios pode gerar um acúmulo de crédito de ICMS. Então, é importante que a equipe fiscal tenha ciência do porquê a sua organização está acumulando esse ICMS. A partir de uma correta mensuração do FCI, você consegue também avaliar a relação dessa venda interestadual, né? Então, por exemplo, com o FCI, toda venda interestadual dos itens acima de 40% de conteúdo importado, você pode praticar uma alíquota de 4%. A prática dessa alíquota pode gerar um fluxo de caixa maior para a sua empresa, principalmente se a gente parar para refletir um pouquinho no contexto econômico que a gente está vivendo. Gerar um fluxo de caixa, pagar menos imposto é muito importante. Então, o valor gerado pela venda em 4%, por exemplo, isso acumulado em 12 meses, pode se tornar um diferencial no mercado para a sua empresa e proporcionar alguns estudos, né? Você ter uma margem maior nas vendas dos seus itens produzidos, ou até mesmo utilizar algum desconto para alguns clientes estratégicos. Então, é muito importante que a sua organização ela esteja bem resolvida com relação ao FCI para a entrada do bloco K, porque corre-se um risco considerável a partir do momento que você começar a informar dentro do SPED essas informações dos seus insumos. Você vai dar subsídios para a Receita fazer todo esse relacionamento que foi demonstrado para vocês. Outro fator importante com relação tanto ao Inovar Alto quanto ao FCI e também ao Bloco K é a coerência das informações entre o SPED e o XML. O que eu quero dizer com isso? É muito comum que na entrada dos documentos de compras aconteçam algumas divergências de dados, né? Então, muitas empresas perguntam, como é possível resolver esse problema, né? Se no dia a dia da minha empresa, lá no recebimento físico, é uma pressão gigantesca, né? Chega o caminhão com a entrega, ele entrega a nota, ele já pede, confere o valor, eu preciso descarregar a mercadoria porque eu tenho que fazer uma entrega daqui a 20 minutos. Então, existe uma pressão muito grande, né? Eu acredito que muitos de vocês já observaram isso. Se você ficar ali nessa área de recebimento, que às vezes é junto com a portaria de uma empresa, ficar uns 5 minutos ali, você já percebe alguns casos desse tipo. Então, existe muita pressão nessa equipe que faz esse recebimento físico. Outro ponto também a ser avaliado é o processo de importação direta, né, onde a própria equipe fiscal gera o XML de nacionalização, vamos assim dizer, dessa compra. Então, é importante que esses dados sejam lançados de maneira coerente dentro do ERP. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar uma reflexão aí para vocês,
se a transição desses dados é transparente, se está claro para a equipe que faz esse recebimento físico das informações, o impacto desses dados lançados de maneira correta dentro do RP, se eles sabem que lá na frente vai ter um SPED fiscal que muitas vezes você tem que pegar o TXT e ajustar na mão. Então, é importante que haja uma sensibilização das pessoas que participam desse processo. E outro ponto a se refletir é se existe algum controle que pode apoiar na visão dessas informações, né? Por exemplo, todo final de dia eu vou ver todos os lançamentos que ocorreram e vou comparar com os meus XMLs para ver se esses dados estão coerentes. No slide a seguir eu vou mostrar um pouquinho do risco ou das entradas de dados que podem ocorrer de maneira equivocada. Só um instante. Então, a escrituração correta das informações. Aqui a gente tem um exemplo de um produto, né? Esse produto tem o valor de 320. Por que tem o valor de 320 ali? O insumo 1 ele custa R$120 e o insumo 3 ele custa 200, por exemplo, né? Então, foi a soma dos itens que possuem conteúdo importado, né? Então, a gente destacou ali esses 320. O insumo 2 ele é 100% nacional e foi comprado num custo lá de R$150, por exemplo. Vamos imaginar que esse insumo 1, ali naquela pressão de portaria, na correria do dia a dia, acabou só se preocupando em conferir os dados relativos à quantidade e o valor da nota. E lançou essa informação sem tomar o cuidado de lançar a CST, a origem correta da informação. Então, nesse slide seguinte aqui, a gente tem essa coluna FCI SPED, né? Ele considerou aqui o conteúdo importado apenas de R$200. Por quê? Porque aquele insumo 1, deixa eu voltar aqui no slide, ele foi lançado equivocadamente como se fosse um item nacional. E daí foi utilizado ali para o cálculo do FCI o preço médio de venda e se chegou no percentual do FCI de 38%, né? O FCI com um percentual desse, a alíquota a ser aplicada ficou abaixo de 40%, né? Na venda interestadual, a alíquota fica em 12% e ele é classificado como uma origem, uma CST 5. Agora, se houvesse o confronto ou uma análise mais criteriosa desse XML, iria se observar que ele tem 50% de conteúdo importado, ou seja, desses R$120 desse custo, 60 deveriam ser considerados como um conteúdo importado. Então, aqui a gente tem o preço médio de venda permanece o mesmo, porém, ocorre uma diferença no cálculo do FCI. O FCI desse produto ele chega a 50% e pode-se praticar uma alíquota de 4% na venda interestadual e ele ficou classificado como uma origem 3. Então, a gente tem uma diferença ali do conteúdo importado aqui de R$60, né? O preço médio de venda ficou o mesmo e houve uma mudança aqui de alíquota, né? Uma geração ali de 8% da alíquota. Então, foi aquilo que eu mencionei anteriormente, que você pode gerar um fluxo de caixa para a sua organização, procurando tramitar essa informação de maneira correta. E outro ponto é você tomar o cuidado necessário na entrada dessas informações, né, dentro do teu RP. Então, é muito importante que você tenha a visão dessa entrada, dessa operação, vamos assim dizer, de maneira correta dentro do teu RP ou algum mecanismo que te proporcione fazer uma prova real dessa informação, para você garantir e ter aquela tranquilidade quando você, por exemplo, lá em janeiro, for transmitir o teu bloco K, sabendo, não, todas as informações estão declaradas no meu RP, eles estão de maneira correta dentro do meu
do meu arquivo que eu estou entregando para a Receita. Outro ponto que eu queria destacar, tanto para o cálculo do Inovar Alto quanto do FCI, é necessário um mapeamento dos insumos, né, dos seus itens, da sua matéria-prima. E a identificação e guarda desses XMLs, dessas compras, ela é muito importante para você fazer um desdobramento, né, para você fazer a rastreabilidade dessa informação. Porque algumas empresas, elas possuem um ciclo produtivo muito grande. Então, vamos supor que você trabalha com safra e um determinado produto, você só compra num período do ano, você acaba comprando uma quantidade maior e guarda esse item em estoque, né? Então, o Inovar Alto e o FCI, em alguns momentos, eles têm que retroagir conforme o ciclo produtivo de sua empresa. Então, a gente pode voltar lá 12 meses atrás, por exemplo, para buscar informação relativa às notas de entrada de um produto, de um insumo. Outro ponto importante é ter o respectivo cuidado com as remessas de industrialização e operações com terceiros, né? Tá atento sobre essa escrituração desses dados. Falando um pouquinho de maneira específica agora com relação ao Inovar Alto, as empresas ligadas à cadeia automotiva, na apresentação da parcela dedutível, às vezes as montadoras acabam solicitando um detalhamento dessas notas de saída para comparar com o cálculo que a montadora também faz, né? Comparar o valor da parcela dedutível. Então, tu disse que a tua parcela dedutível é de 20 e no cálculo da montadora é de 10. Então, ela vai querer encontrar essa diferença, né? Então, a partir desse confronto, ocorre a revisão do cálculo. E o fornecedor terá que ter posse, muitas vezes, da nota de compra desses produtos para apurar corretamente o valor importado. Então, nesse sentido, é muito importante a guarda dessas informações. Eu quero demonstrar para vocês, na próxima lâmina aqui, um detalhamento de como funciona o cálculo do Inovar Alto. Estava sendo um pouco específico com relação ao FCI até agora, mas para vocês terem uma ciência também de como ocorre o cálculo de Inovar Alto. Deixa eu só compartilhar 100% aqui, legal. Então, com relação ao Inovar Alto, esse é um modelo que o Sindipeças disponibilizou na internet, e eu achei interessante para que haja um entendimento de como funciona o Inovar Alto, né? Então, aqui nessa primeira coluna, a gente tem as montadoras, a segunda coluna é o item fornecido, e a terceira é o estabelecimento da montadora. Então, aqui, por exemplo, nessa coluna A, eu tenho a parcela dedutível do meu item, né, o valor de R$10. O preço de venda do meu item, valor de R$20, e o volume de itens vendidos, né? Isso gerou um faturamento mensal de R$20 mil e uma parcela dedutível de 10 mil. Então, isso dentro dos estabelecimentos, aqui tem 2 estabelecimentos, e dá o percentual, né, do valor de todas as notas vendidas e da parcela dedutível apresentada para a montadora. Então, muitas vezes, a montadora cobra os seus fornecedores dizendo assim, me passa o detalhamento dessas notas, porque a conta que você apresentou para mim, o valor da parcela dedutível, ela tá diferente do que eu calculei aqui internamente. Dessa forma, é importante que haja também uma atenção, falando especificamente do Inovar Alto, com relação às notas de devolução e cancelamento. Notas complementares também geram impactos no cálculo do Inovar Alto. Então, essas informações têm que ser desconsideradas no momento do cálculo. Outro ponto importante que vai impactar no bloco K, no cálculo do FCI e do Inovar Alto, é com relação ao fator de conversão e o cadastro dos fornecedores dentro da sua organização.
é muito comum que na realização do cálculo apareçam algumas diferenças, né? E esses pontos devem ser tratados antes no RP. Vai facilitar muito a escrituração dos dados para vocês. Deixa eu compartilhar mais um slide aqui. Sobre o fator de conversão. Aqui, se você assistiu a apresentação relacionada ao bloco K, você vai lembrar que a Cristiane e o Rodrigo trouxeram um exemplo muito parecido. O exemplo deles era relativo a uma cadeira. Eu apenas adequei essa cadeira, vamos dizer assim, para o cenário automotivo e transformei ela num banco. Então, alguns insumos são os mesmos, e a ideia é a gente ter uma continuidade e fazer uma relação entre os nossos webinars. Então, eu procurei criar essa relação. Aqui a gente tem o produto final, que é o banco, e tem a composição dele, né? O couro, a quantidade utilizada, a unidade de medida, praticamente a estrutura do produto aqui. Tem todo esse detalhamento. Vamos imaginar que esse couro aqui, ele possui, por exemplo, um conteúdo importado. E o seu fornecedor, ele não tem estoque para lhe fornecer. Então, você teve que ir lá bater na área de compras e dizer o seguinte: amigão, a gente precisa de um outro fornecedor de couro para atender essa demanda. Então, foi cotado um novo fornecedor, e diferente desse fornecedor, como tinha uma pressa ali em dar continuidade à linha de produção, comprou-se o produto e não se preocupou muito em tomar o cuidado de cadastrar o fator de conversão ou validar os dados desse fornecedor. Então, por exemplo, esse fornecedor, o anterior vendia o couro em metro para a tua empresa, e esse fornecedor vende em rolo, em bobina de 100 metros. E no momento de escriturar essa nota, foi lançado uma bobina como 1, e essa bobina que possui 100 metros, o RP interpretou como 1 metro. Isso, e você, no cálculo, vai dizer assim: você pagou, por exemplo, R$100 num metro, quando você pagaria R$1,20 no conteúdo do couro ali para fazer esse estofado para esse banco. Então, o fator de conversão ele vai impactar muito também no cálculo. Quando você tiver com uma parcela muito alta ou com um FCI muito elevado, observe se você está com o fator de conversão corretamente cadastrado no teu RP. Essa situação do fator de conversão vai gerar um impacto para vocês com relação à escrituração do estoque, que também contempla no bloco K, e principalmente também com relação ao inventário, que em janeiro você entrega o bloco K, em fevereiro normalmente ocorre a geração do inventário e os dados do bloco H. Então, essa situação tem que estar muito bem resolvida. Então, esse é um ponto de atenção também para vocês com relação a essas obrigações. Quero tomar cuidado aqui também para não cumprir os horários aí combinados, né? Então, gostaria de destacar mais um ponto, né, que eu considero muito importante. Diante dessas mudanças aí que a gente vê, tanto no cenário financeiro, no cenário fiscal, é importante, na teoria é tudo muito fácil, né, pessoal, mas com relação, a gente sabe da dificuldade, tem uma nova obrigação, eu tenho que fazer a entrega desses itens. É importante que você avalie, depois de analisar bem esse processo, avalie como você pode transformar essa obrigação num diferencial estratégico para a sua empresa, né? O que você pode gerar de benefício para a tua organização a partir dessa obrigação, melhorando um procedimento interno ou até mesmo gerando um benefício fiscal, como a gente viu. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para a sua organização. Então, é uma relação onde todo mundo ganha. Então,
as obrigações, as leis, elas devem ser cumpridas, então a gente tem que avaliar esse cenário e entender quais são as melhores opções, as melhores saídas para a sua organização nesse sentido. Então, eu quero sintetizar aqui um pouquinho o conteúdo que a gente falou, que a gente abordou nessa conversa. Então, com relação a problemas operacionais que podem existir dentro da empresa, como é que eu trato isso, né? É importante você ter ciência de validar as informações relativas à estrutura de produto, considerar a guarda de XMLs, tanto de entrada como de saída, para um possível detalhamento do cálculo quando questionado, tomar muito cuidado com a operação de terceirização, operação com terceiros, e também estar atento ao controle das devoluções e cancelamentos que podem gerar bastante impactos com relação ao Inovar Alto. Já no FCI, como calcular corretamente o ICMS dos produtos, né? Como estar adequado à lei? O primeiro ponto é assim, isso é bem crítico, né? É estar adequado com a FCI a partir da entrada do bloco K, porque vai ficar muito fácil para o fisco fazer esse relacionamento e identificar se você compra insumo de origem importada e nacional. Então, aplicar os percentuais corretos, as alíquotas corretas, na informação que pode gerar também um caixa para a tua organização, e tomar muito cuidado com relação aos fatores de conversão para o cálculo das tuas operações. Como a partir do FCI, como ele pode impactar no teu preço de venda, como pode gerar um benefício na redução de custos, né? Então, a partir do momento que você consegue reduzir o ICMS pago da sua empresa, você consegue gerar uma melhora no fluxo de caixa e tratar essa estratégia de uma maneira mais dinâmica, né? Proporcionando desconto para alguns clientes, ou tendo uma lucratividade maior em algumas negociações, né? Então, independente da estratégia da sua empresa com relação ao ICMS, se ela está acumulando, o primeiro ponto é que assim, tem que se adequar à legislação e, a partir daí, tentar usar a legislação a favor da empresa, né, para gerar os benefícios dessa obrigação. E principalmente, ter assim, além dessa redução de custo, dessa melhora, ter a rastreabilidade dos produtos também é muito importante. Então, aqui foi uma síntese do que a gente conversou. Eu recebi algumas perguntas aqui por e-mail. Só vou pedir um instantinho para vocês, que eu quero abrir aqui o e-mail para dar uma lida nessas questões e esclarecer esses pontos. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. A gente tem um questionamento aqui com relação ao FCI. O FCI e Inovar Alto, né? O FCI e o Inovar Alto são declarações mensais? Vamos responder por partes, né? O FCI, ele deve ser controlado mensalmente. O que eu quero dizer com isso? Você deve medir todo mês a variação do FCI, né? Controlar lá o conteúdo importado do teu item. De um mês para o outro, ele pode variar. Por exemplo, ele estava com 38%, né? Pegar aquele exemplo daquele slide que a gente demonstrou. E houve uma diferença na taxa cambial dos itens que você importou, e de um mês para o outro ele pulou de 38% para 50%. Então, esse item que teve a variação, ele saiu de uma determinada CST e foi para outra, ele precisa ser atualizado e receber uma nova tag do FCI, uma tag do FCI condizente à classificação que ele se encontra. Então, é muito importante que haja o controle, a apuração do percentual do conteúdo importado dos seus itens mensalmente. E quando necessário, os itens que mudaram de CST, você atualiza a tag do FCI para uma correta emissão
das suas notas fiscais. Já o Inovar Alto, ele deve ser enviado ao MDIC todo mês, no dia 15, e ele possui uma exceção que eu diria, se num determinado mês você não teve nenhuma venda para a montadora, você não precisa declarar, fazer entrega desse arquivo. Deixa eu ver outra questão aqui. No caso de uma autuação, quais são os impactos para a empresa, né? A gente já pegou situações parecidas aí em alguns projetos, então, assim, basicamente é a aplicação de multa, validação dos dados e retificação dos arquivos, eu diria, obedecendo os prazos estipulados, né? Por exemplo, uma notificação com relação ao FCI, você normalmente já emitiu uma nota com a tag dela, então você não tem como reemitir essa nota, você tem que tratar o problema para que a próxima venda saia de maneira correta. E com relação ao Inovar Alto, as montadoras podem solicitar que esse arquivo seja retificado, essa informação. Tem mais uma questão aqui, para a gente fechar a nossa conversa. Essa pergunta é grande, deixa eu ver aqui. Uma alteração de origem no CST, após um processo de revisão, devo retificar SPED, FCI e Inovar? No caso do controle de CST, é muito parecido com a pergunta anterior, você deve controlar ela mensalmente, né? Então, você avalia o mês que ela variou, a CST, ou, por exemplo, eu não entrego não entrego o FCI, vou começar a tratar isso agora. Você não tem como reemitir as notas fiscais, então você tem que se adequar, pegar a tag do FCI, vinculá-la aos seus produtos dentro do RP, e depois disso você fazer a tratativa da maneira correta, né? Não há necessidade de retificar o SPED fiscal, por exemplo. Já no Inovar Alto, é importante que você esteja atento a alguns detalhes que acabam... alguns fornecedores acabam sendo pegos de surpresa. Então, se você está vendendo, fornecendo para uma montadora uma parcela dedutível, vamos dizer assim, de R$1.000, vamos supor, e na venda de todos os seus itens você diz que todos eles são nacionais, a montadora com certeza vai lhe questionar e dizer, meu amigo, o que aconteceu aqui? Você me forneceu uma parcela dedutível, onde você diz que tem conteúdo importado no que você vende para mim, porém, você está dizendo que é de origem nacional, isso aqui está divergente. Então, a montadora vai questionar e pedir um detalhamento maior sobre essas informações para vocês. Legal, pessoal, eu já me estendi um pouquinho do horário aqui, então eu não quero que o pessoal puxe minha orelha aqui, então eu agradeço bastante aí o acompanhamento de vocês nesse bate-papo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode enviar para o e-mail, né, para materiais@quirios.com.br, que a gente vai estar esclarecendo para vocês. As perguntas que eu não consegui responder, eu vou estar direcionando essas respostas também para vocês. E a gente está à disposição aí para continuar esclarecendo dúvidas com relação a esses processos fiscais. Mais uma vez, agradeço a disposição do tempo de vocês e uma boa noite a todos.